Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o vídeo número 2 da nossa trilha O Mundo em Movimento. A gente está aqui trabalhando o tema 13, que vai falar sobre a questão da diversidade, do movimento negro, movimento de mulheres, e esse vídeo vai dar uma continuação dessa discussão. Lembrando que a gente está na unidade número 4, na reta final da nossa trilha, tá? E a gente agora precisa avançar em algumas discussões, então eu vou apresentar aqui para gente. A gente está aqui no nosso material falando sobre essa trilha. O que a gente está estudando agora, né? A gente está falando aqui, ó, desculpa aqui, vou fazer está aqui nesse tema. Eu sempre acho que é importante sinalizar qual o tema que a gente está estudando. A gente está no tema número 13, falando se nem tudo cabe no todo, causas e movimentos de inclusão. A gente deseja que, ao final dessa aula de hoje, você possa comparar diferentes processos históricos que embasaram causas sociais em vigor e conhecer desafios contemporâneos para a inclusão de grupos minoritários ou históricos perseguidos. Então, quando a gente começa a falar sobre o entendimento desses movimentos que a gente chama de minoritário, ele não é um minoritário necessariamente por causa da quantidade de pessoas. Ele pode ser minoritário por causa da vivência e por causa dos espaços que determinados indivíduos têm no poder. E isso pode ser um entendimento de limitação. E por isso a gente precisa primeiro entender o que é autoridade, né? Esse termo que se refere à disposição, deixa eu pegar aqui o laser, a disposição e a atitude de olhar para o outro e colocar-se na posição dele, buscar entender a sua realidade, sua cultura, seus símbolos e sofrimentos, e entender que você é você e o outro é o outro. Né? A expressão tem sido utilizada para indicar um comportamento ativo, que vai além da simples tolerância, que a tolerância pode ser dita apenas no sentido de tolerar que o outro existe. Né? Então, a autoridade ela tem uma posição mais ativa de entender que você e o outro estão em posições que são diferentes e que você consegue compreender a posição de outra perspectiva. Ou do respeito, é ver o outro em si e vice-versa. Por isso que eu gosto dessa imagem, né, que fala eu, o outro, então eu consigo perceber as nossas diferenças. E aí, quando a gente começa a falar sobre o vídeo da Shimananda, que eu deixei aqui como sugestão para vocês poderem assistir, a Shimananda ela conta, né, como há o perigo de uma história única, e ela conta de como na família dela, como a narração da mãe dela falava de uma família mais pobre, e ela se entende enquanto negra quando ela vai para os Estados Unidos, né? Então ela começa a perceber o risco da gente não entender sobre diversidade, sobre alteridade, quando a gente tem o risco, quando a gente não fala de representatividade, compreender que esse mundo é diverso e essa diversidade ela precisa ser reconhecida e o mais, a gente precisa ter expressões, principalmente de lideranças, de olhares de mundo, que falem é, sobre essas perspectivas diferentes, né? O fato de um indivíduo ser negro, outro ser branco, ou ser um homem, ou ser uma mulher, ou ser judeu, ou ser católico, ser evangélico, ou sobre a questão das raízes, né, das religiões de matriz africana. Quando a gente fala sobre essa diversidade, a gente precisa ter representantes que dialoguem sobre ela. Por isso que quando a gente fala aqui, né, sobre a questão do material didático, é muito interessante a gente começar a perceber, estou abrindo material aqui para a gente, sobre essas lideranças que foram tão diferentes e que elas, né, alertaram sobre o perigo de um olhar de mundo muito limitado. Então, aqui a gente pode ver, né? Então, aqui a gente vai falar sobre Zumbi e Dandara de Palmares, né? Foram os líderes do maior quilombo da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares, que serviu de refúgio para negros fugidos do sistema escravista. Ainda temos aqui, ó, José do Patrocínio, que foi um intelectual brasileiro, um dos principais ativistas para o fim da escravidão no país, junto com outros grandes nomes, como Luiz Gama e André Rebouças.
nós podemos ver aqui Rosa Parks, que foi uma ativista do movimento dos direitos civis das pessoas negras dos Estados Unidos e defendeu diversas causas relacionadas ao longo de toda a sua vida. Ainda podemos ver aqui, ó, Martin Luther King, né? Foi um ativista e pastor batista norte-americano que dedicou sua vida a lutar pela discriminação racial. Podemos ver aqui, ó, Carolina Maria de Jesus, que foi escritora mineira, notável por seus lados na vida na favela. Nascida em 1914, cresceu de forma humilde, não terminou a escola, mas adquiriu o gosto de ler e de escrever. A gente vai falar aqui sobre a triste, né, o triste momento em que George Floyd, que foi um homem afro-americano, vítima de violência policial, a morte trágica em 2020, reacendeu o movimento contra o racismo e se diz atualmente não só sobre não ser racista, mas a importância de sermos antirracistas, né, para fazer o processo de enfrentamento. E Nelson Mandela, na sua trajetória de líder do movimento contra o apartheid e o sistema de segregação racial entre negros e brancos. A gente está falando sobre a importância de enxergar o diálogo com relação à diversidade. Falar sobre esses grupos que precisam ser pertencentes a um diálogo democrático e que a gente fala sobre, né, sobre ampliar esse olhar. Ele fala aqui sobre o processo na abolição da escravatura, de como se deu no Brasil, e como é que a gente tem ainda esses resquícios do processo, né, de um racismo estrutural no Brasil. Né? Então, assim, por mais que a gente saiba que biologicamente, né, não há uma separação entre brancos e negros, falamos de uma raça única, nós ainda nos separamos. E por isso é tão fundamental que a gente fale sobre essa diversidade, né? Para que a gente consiga superar essa forma. Aqui, nós vamos ver outras figuras históricas importantes. Eu vou para aqui, esse cara que já está aberto. Eu vou seguir aqui, ó. E aqui. O movimento, por exemplo, que surgiu, né, no movimento antirracista, principalmente a partir de 2020, né, que é importante se pensar que não precisamos somente não sermos mais racistas, mas a importância de termos atitude antirracista, surgiu com o movimento, né, de valorização das vidas negras, principalmente como uma moldura de postura frente à questão do passado histórico. E aqui a gente vai ver algumas figuras, né, como Cristina de Pisano, que foi uma escritora, filósofa italiana que viveu na França entre os séculos XIV e XV. Ela foi educada na corte do rei de Carlos VI, onde adquiriu interesses pelos estudos e pela escrita. Entre suas obras estavam poemas e livros que demonstravam o valor da mulher, a importância da gente falar sobre isso, né? Sobre uma sociedade democrática em que, se por um lado a gente tem 54% da população brasileira que se autodeclara enquanto negros, a gente vai falar que percentualmente a gente é quase 50% da população, visto que nós somos mulheres, né? E aí a gente está falando de um grupo que é minoritário, não quantitativamente falando, mas sobre participar e pertencer representativamente em cargos de poder, em falar sobre governo, sobre lideranças. Aqui a gente vai ver, por exemplo, a Malala, né, que é uma ativista política paquistanesa que lutou pelo direito, né, de poder estudar e ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque ela se opunha à repressão e lutou aos 15 anos de idade, aqui, ó, pelo direito de poder estudar, porque meninas estavam sendo proibidas de estudar. Aqui temos ainda a Marie Curie, que foi uma escritora parisiense, desculpa a minha pronúncia terrível aqui, do século XVI e XVII, que advogou fortemente pela importância da educação feminina, sobre a possibilidade de mulheres poderem estudar. Nós temos aqui, né, a Mary, não vou tentar pronunciar, porque eu não vou passar essa vergonha de novo, que foi uma escritora ativista inglesa do século XVIII. Ela escreveu romances, tratados e comentários políticos abordando a desigualdade de gênero, questionando a visão social sobre a mulher e defendendo a educação feminina. Então, a gente está falando sobre a possibilidade das mulheres terem acesso à educação,
Susan, né, foi uma ativista reformadora, de reformadora social norte-americana, que se tornou um ícone na formação do movimento feminista do século XIX. A gente está dizendo, então, que as mulheres precisaram ocupar esse espaço de luta porque havia um desequilíbrio da participação política. E temos aqui Maria da Penha, que foi uma ativista política, farmacêutica, bioquímica, cearense, né, que o seu marido tentou matá-la 3 vezes e, por causa disso, deu sua origem a uma lei que fala sobre a proteção da mulher, né, sobre casos de violência doméstica, qualificando esse tipo de violência, que ela não acontece somente dentro do espaço de dentro de casa, mas sobre a importância de dialogar sobre as relações, né, e a opressão vivida pelas mulheres. Virginia Woolf, que foi uma escritora, editora, jornalista inglesa, grande influência tanto na literatura como no fortalecimento do movimento feminista. No início do século XX, a Woolf foi educada nas artes, na história, na literatura, desde a juventude, além de ter contato com o movimento pelos direitos da mulher. Então, a gente está falando que existe um movimento, né, realizado para que mulheres pudessem ocupar os espaços, que tivessem força e voz, e eu pulei uma aqui, desculpa. Que foi a Sojourner, né, que foi ativista política, defensora dos direitos das mulheres e dos negros no século XIX, ex-escravizada, e ela foi um ícone importante do movimento abolicionista dos Estados Unidos. E aí está falando que há 2 tipos de exclusão, que é o caso de ser mulher e de ser negra. E aí a gente está falando sobre a importância da gente pensar isso dentro de um todo. Esse é um TED extremamente interessante sobre o Derry Davis, que foi um homem que dialogou durante muito tempo com o representante da Ku Klux Klan, que era um movimento extremamente violento contra os negros dos Estados Unidos, né, que matou inúmeros negros. E ele fala sobre a questão do medo, o que o medo faz conosco, né? Mas principalmente ele fala sobre o processo de ignorância não. Ele fala sobre o processo de não conhecer o outro. E o fato de não conhecer o outro, desculpa aqui o barulho aqui passando aqui na rua, mas o fato de não conhecer o outro dá o medo, e o medo amedronta, e aí a gente acaba se afastando. E ele conseguiu construir uma relação de respeito com uma liderança da Ku Klux Klan. Vou avançar aqui mais um pouquinho. Não esquece de chegar lá, a gente está chegando no final desse tema. Esse tema que é super interessante, que pode ser abordado e aprofundado dentro da sua sala de aula com seus colegas e com o professor da sua unidade. Lembra de fazer o alerta número 31. Eu estou deixando aqui alguns filmes para você ter acesso, para você poder dialogar aí sobre a questão da questão racial e ainda sobre a questão do movimento de mulheres. Histórias Cruzadas, que é um dos filmes que eu mais gosto dessa temática, principalmente porque a gente tem aqui a maravilhosa Viola Davis, né? A luta por justiça. Ainda tem a questão do infiltrado na Ku Klux Klan, né? No clã. Orgulho e Preconceito, que é um filme que baseado na história, né, de Jane Austen. Estrelas Além do Tempo, que é um filme fantástico falando sobre as mulheres, né? Mulheres e negros na NASA. Adoráveis Mulheres. Ainda tem aqui o filme sobre as sufragistas e Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira falando sobre a questão da mulher e vai falar sobre uma discussão. Tem uma cena lindíssima entre 2 mulheres, uma branca e uma negra, e como elas percebem o mundo de maneira diferente. Vou ficando por aqui. É importante a gente falar sobre essa discussão desses grupos que são minoritários para a gente poder pensar na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Tá bom? Beijo, bom estudo para você.